Sei que você aí já sabe de cor salteado sobre a história de Naum. Quem aqui já sabe a história de Naum, de cor salteado? É um profeta pouco falado, está entre os profetas menores. Você pode procurar na Bíblia. Quem está com a Bíblia digital é fácil, né, gente? Procurou lá, achou Naum e clicou. Quem está com a Bíblia impressa, vai, passa para cá e passa para lá, e passa para cá e passa. Cadê esse Naum? Cadê? Está aí. Você vai ver aí que ele está antes de Miqueias. Depois, aliás, antes de Abacuque. Ajudou, gente? Ajudou não, né? Ajudou não, né? Tá bom. É uma folha só. Na minha Bíblia cabe tudo aqui numa folha. Naum, capítulo de número 1, capítulo 1, melhor dizendo. Nós vamos ler aí os 8 primeiros versos. E vamos falar nessa noite, pode colocar para mim um slide com o tema. E nós vamos falar sobre atributos de Deus ignorados pelos homens. Naum verso 1 diz assim: advertência contra, ajuda aí gente, quem está ligado? Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. E faz secar todos os rios, que sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Verso 7, vamos ler? 1, 2, 3, vamos juntos? Vamos lá? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, como a enchente devastadora, dará fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Amém? Dá tempo de ir embora ainda, né, gente? A gente lê um texto desse e fala assim: meu Deus do céu, dá tempo de ir embora, pastor. Bom, profeta Naum. Nós vamos ver através da vida do profeta Naum alguns atributos de Deus que muitas vezes são ignorados por nós, ignorado de uma forma geral pelos homens. Queria que você me dissesse, se você tivesse que destacar 3 atributos de Deus. Não, eu vou falar aqui mais rápido. Um atributo de Deus. Atributo é o quê? Uma qualidade, uma característica de Deus. Se você tivesse que destacar um atributo de Deus agora, talvez pela realidade que você está vivendo, qual atributo que você destacaria? Por exemplo, vou te dar uma dica de um atributo de Deus. Deus é bom, bondade. Qual outro atributo aí que você pode... Deus é santo, o que mais? Poderoso, fiel, que foi o coral do fiel. Zeloso, lá de cá, gente. Imutável, justo, Vanderlei está ligado, direto de Acoporanga. Soberano, olha que lindo. Justo, soberano, fiel, bom, o imutável. Esses são atributos de Deus. E via de regra, todos nós lembramos, presta atenção comigo,
todos nós lembramos com muito mais rapidez e prontidão os atributos de Deus que nos confortam. Porém, nós temos dificuldade de lembrar os atributos de Deus que nos confrontam. Quando eu falo assim, pensa no atributo de Deus: misericórdia, graça, favor imerecido, fidelidade, poder. Mas muitas vezes a gente esquece ou ignora alguns atributos de Deus que nos confrontam, porque fidelidade, graça, misericórdia, bondade, amor nos conforta. Mas existem atributos de Deus que, dependendo da posição onde nós estamos nele, esses atributos eles nos confrontam. E nós lemos aqui nesse texto alguns atributos de Deus confrontadores. Nós vemos aqui a evidência da ira de Deus. Nós vemos sobre a justiça, a santidade, Deus como vingador. E eu quero já abrir um parênteses para dizer que na mesma proporção, linearidade de perfeição que Deus é amor, Deus também é justiça. Na mesma linearidade, na mesma perfeição em que Deus ele é misericordioso, Deus também é juízo. Deus não é mais amor e menos justo. Está entendendo, gente? Quem está entendendo? Porque às vezes a gente tem uma impressão, inclusive a sociedade hoje, deturpando o caráter de Deus. Amor, amor, Deus é amor, e vive uma vida toda desregrada. Mas não entende que o mesmo Deus que amou, a sua perfeição de amor também carrega a sua perfeição de juízo, de justiça, de ira. Porque da mesma forma que o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Da mesma forma que está diante de nós a bênção, também está diante de nós a maldição. Então muitas vezes nós temos facilidade de lembrar, ou rapidez para lembrar, os atributos que nos confortam, mas nós esquivamos de encarar os atributos que nos confrontam. Agora, o atributo de Deus só nos confronta, ou só confronta a vida de quem está desalinhado. Porque não existe atributo de Deus que confronta ou que mete medo na vida de quem está em Deus, de quem está alinhado. Porque você olha para a ira de Deus, se você está em Deus, se você está fora de Deus, se você está fora da presença, se você está andando uma vida torta, realmente isso vai trazer confronto e medo. Agora, se você está andando uma vida com Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, a ira de Deus é uma manifestação da sua justiça sobre o pecado. Eu não temo porque eu estou nele. Então um atributo, na verdade, só nos confronta, ou só confronta quem está desalinhado da vida com Deus. Então nessa noite, nós vamos destacar não só os ignorados, ou os que confrontam, e tudo vai depender da sua e da minha posição em Deus, mas se gerar confronto, se algo que você ouvir, no nosso português, meter medo no seu coração, gerar confronto na sua alma, é uma oportunidade como um presente de Deus para essa noite de alinhamento. Ou Deus pode nessa mesma palavra para outros gerar conforto, e é uma oportunidade de Deus de renovo sobre o seu coração. Então hoje a voz de Deus que ecoa sobre a sua palavra vem para trazer cuidado e amor de Deus para conosco, seja para nos alinhar ou para nos renovar, seja para nos tirar de um caminho que vai nos levar para a perdição, ou seja para nos animar no caminho em que é estreito. Deus é maravilhoso demais, gente. Naum é um profeta que Deus levanta para poder evidenciar mais os atributos divinos que são ignorados ou esquecidos por nós, do que aqueles que são ovacionados por nós. O profeta Naum, nos 3 capítulos, ele não trata diretamente sobre amor, ele não trata sobre paz, ele não trata diretamente sobre fidelidade, misericórdia, mas ele declara explicitamente sobre ira, ele declara explicitamente sobre juízo, sobre justiça, sobre sentença. Tanto que você pode olhar que o título do capítulo 1 é o quê? Sentença contra Nínive. E o texto já começa dizendo sentença de Nínive, ou seja, o juízo de Deus contra Nínive. Então esse homem ele traz para a gente justamente esses atributos que são esquecidos e ignorados por nós, mas que fazem completa diferença na nossa história, entendê-los e trazer à mente, ao nosso coração, as verdades que ele carrega. Antes de eu falar desses atributos,
Permita-me falar um pouco do Naum. Alguém sabe alguma coisa de Naum? Alguém que sabe de alguma coisa de Naum? Milagre, alguma coisa? Alguém sabe de alguma coisa de Naum? Ninguém. Eu também não sabia. A única coisa que tem de Naum está funcionando? Isso. A única coisa que tem de Naum na Bíblia inteira é isso aí. Hoje você vai sair daqui um expert em Naum. É saber tudo. Pode falar do profeta Naum? Sei. Profeta Naum nasceu lá em Eclós. O que mais? Acabou, é só isso mesmo. E profetizou contra Nínive. Então, olha o que o verso 1 diz. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. É tudo que fala de Naum. Gente, é praticamente nula. Aí eu comecei a olhar para isso, porque nem no próprio livro dele fala do nome dele. É só isso. Tem lá em Lucas 3, dentro de uma genealogia lá de Jesus, o nome Naum, mas a maioria dos teólogos fala que não tem a ver com o profeta Naum. É o outro Naum. Do Naum, do profeta menor Naum, só tem que ele é de Elcós. Eu fui pesquisar sobre Elcós. Elcós é uma pequena vila, uma aldeia mesmo. Nós tivemos, na oportunidade tivemos em Israel, nós conhecemos lá os kibbutz, que são aqueles vilarejos, né, aquelas comunidades rurais que produzem ali, com pouquíssimas pessoas que moram ali naquela comunidade. Então, Naum fazia parte de uma comunidade rural, bem pequena, tão pequena que agora em 2006, assim, né, em relação à época de Naum. Em 2006, essa comunidade, ou essa cidade, ela foi contabilizada 346 habitantes. Aqui tem 3 vezes mais, praticamente 2 ou 3 vezes mais do que a cidade de Naum inteira, onde Naum morava, do que Elcós, aqui dentro. Então, ele morava no vilarejo de 300, não naquela época, estou falando de 2006, mas naquela época era um vilarejo, continua sendo um vilarejo até hoje. E o que me chama a atenção desse verso 1 que está aí, que está na sua Bíblia também? Que ele nasceu, ali em Elcós, nasceu um homem, que foi boca de Deus, preste atenção, um homem que nasceu em Elcós, em um vilarejo, foi boca de Deus, para a maior potência do mundo da época. Um cara do vilarejo desse tamanhozinho, que era tudo que era a cidade dele, cabia aqui. Esse cara foi chamado por Deus para ser boca de Deus para a maior potência da época, porque Nínive era a maior cidade do mundo naquela época. Era a cidade mais estruturada, mais opulenta, era a capital da Síria, uma potência avassaladora daquele tempo. E esse homem dessa microaldeia se torna a boca de Deus para a maior potência do mundo da época. E aí Deus começou a ministrar o meu coração, que eu quero compartilhar com você, que a sua geografia não tem poder de limitar a expansão do chamado de Deus na sua vida. Entenda isso. A sua geografia não tem poder para limitar a expansão do chamado de Deus na sua vida, porque de uma microaldeia para profetizar para uma potência mundial, foi Deus que levantou a Naum. Aí você fala, pastor, isso aí deve ser um princípio exclusivo de Naum. Não, isso é um princípio espiritual e eterno de Deus, de que Deus não depende da geografia onde a gente nasce, não depende do lugar onde a gente está, para poder fazer ao nosso chamado, ao chamado que Ele nos confiou, alcançar as nações. Porque se você olhar, por exemplo, sobre Davi cuidava das poucas ovelhas do pai, não tinha um gado lá muito grande não, a Bíblia coloca lá poucas ovelhas, e Deus tira lá do curralzinho, para poder ser o rei mais ovacionado de Israel até hoje. Porque Deus não depende da geografia onde você nasceu para expandir o seu chamado. E às vezes você fala, eu sou pequeno demais, Deus não está me vendo, olha de onde eu nasci, olha os meus pais, ninguém conhece, eu não tenho ninguém que pode me ajudar, que tem influência. Meu irmão, a maior influência que você precisa, você já tem, é o Senhor. Você precisa, e o que eu preciso é a presença de Deus na nossa vida. Pode vir aqui, o Juninho que está aqui. É o que a gente precisa. Você vai ver que isso é um princípio eterno de Deus. O que Amós era, gente? Amós era um boieiro.
E o cara que era um boieiro, um cara que era um plantador também de figo, ele se tornou profeta para as nações. Quem foi Pedro? Um camarada que pescava no lago, no mar da Galileia, ou no lago lá da Galileia. E Deus escolheu um pescador, um simples pescador, para viver a maior de todas as manifestações do Espírito já viveu na história. Em Atos 2, em uma única pregação, 3.000 pessoas se converteram. Você vai olhando no decorrer da história, que Deus faz isso direto, inclusive com a vida de quem? Quem nasceu em Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Meu irmão, é o que Deus está falando. Não importa a sua geografia, nem natal, nem atual, para poder, nada disso pode limitar o chamado de Deus na sua história. Porque a dimensão, guarde isso, a dimensão do seu chamado não é determinada pela cidade que você nasceu, mas é pela presença de Deus que você carrega. Aonde Deus vai te levar não tem a ver com a cidade em que você nasceu, tem a ver com a presença, a intimidade e a unção de Deus que você carrega. Não importa se os homens estão te vendo ou não, o que importa é que Deus te viu, é que Deus viu Davi, é que Deus viu Moisés onde não tinha ninguém, oh glória, e se manifestou lá na sarça, sozinho, cuidando das ovelhas do sogro dele, do gado do sogro dele, e Deus se manifesta ali naquela sarça, e dali começa um novo ciclo, uma nova estação. Eu quero declarar em nome de Jesus, Jesus vai te surpreender. Tem pessoas que às vezes o diabo está lançando dardos na sua mente, dizendo você nunca vai viver a promessa que Deus já te falou, e Deus falou na sua infância, e Deus falou na sua adolescência. Isso não vai acontecer. Olha de onde você veio, olha, ninguém te conhece. E Deus essa noite está falando: não importa o seu contexto aqui na terra, importa o que você carrega. Caminhe na presença, ande na presença, que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Você pode exaltar Jesus pela fidelidade dEle, pelo amor dEle. Eu creio. A esfera daquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida vai muito além da cidade onde Deus te fez nascer, onde a cidade onde você está. Eu estou tomando posse dessa palavra. Muito mais, muito além, muito além. Porque Deus não nos usa, queridos, por causa da estrutura física que nos cerca, mas pelo coração quebrantado que a gente tem. Ele nos usa não é por causa disso, não é por causa da estrutura física que nos cerca, é porque a minha casa é simples ou não, ao lugar, não tem a ver com isso, tem a ver com o coração quebrantado que a gente carrega. E eu fiquei lendo Naum, não tem mencionado o nome de Naum em nenhum outro lugar. Ninguém cita Naum, ninguém lembra de Naum, ninguém rememora Naum. Jonas ainda foi relembrado pelo próprio Jesus, Elias, lá no Novo Testamento. Agora Naum não, ninguém lembra de Naum. Só tem isso aqui no início do livro e mais nada. Porque a gente precisa entender que você não precisa ser, eu não preciso ser conhecido pelos homens para ser usado por Deus. Eu não preciso ser conhecido por A, B e C para que Deus faça o que Ele tem que fazer através da minha vida. Sabe o que eu tenho aprendido com isso? Que Deus levanta os improváveis. Deus levanta os improváveis. E Deus tem feito isso nessa casa, pegando uns Davizinhos, pegando uns Saulos, pegando gente que você fala assim: meu Deus, fulano, tão rápido assim, está acontecendo. É por isso que Deus pega os improváveis, que a gente não vê, a gente não sabe, a gente não vê a habilidade, mas Deus sabe, Deus já tem o chamado, Deus já tem a promessa sobre a vida dele. E eu tenho crido isso sobre essa casa, sobre esse lugar, que aqui pode ser o eclós para muitos, mas se tornará o envio de Deus para as nações. Aqui pode ser o eclós de Deus, o eclós de Deus para muito, mas aqui sairá profeta para as nações, como tem saído para a glória de Deus. Você pode dizer comigo assim: a minha geografia não tem poder de limitar a expansão do chamado de Deus na minha vida. Guarde isso no seu coração, guarde isso, que Deus não nos precisa fazer conhecido pelos homens, para a gente poder ser de fato usado por Ele. Mas enfim, o enfoque do livro não é sobre o Naum.
Tanto que o próprio profeta só registra isso. Deus permite só isso. O grande enfoque do livro é sobre a pessoa de Deus. Por que não há também muitas descrições aqui sobre Naum? Eu entendo por isso. Porque o foco do livro não é Naum, o foco do livro é a grandeza de Deus. E eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que idolatra profeta ao invés de focar em Deus. Tem muita gente que bate um problema, ele liga para o profeta em vez de dobrar o joelho e ouvir de Deus. Por isso que Deus muitas vezes tira o foco do profeta para dizer que a glória é dele. Então é tempo da gente parar de criar amuletos ou criar ali coisas que vão fazer a gente carregar até Deus. Deus quer falar diretamente com você. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus veio nessa terra, derramou o sangue dele, carmesim, para poder partir ali o véu de alto a baixo, para que eu e você tenhamos livre acesso à presença de Deus. Então o foco aqui é sobre Deus. Porque a gente precisa parar de idolatrar homens e começar a colocar os nossos olhos em buscar a intimidade com Deus. Passa um problema ali com o profeta, passa um problema, vai atrás da pessoa, para com isso. Ah, Deus não usa os profetas, usa, olha ele usando o Naum e até hoje continua usando. Deus usa o profeta. Agora deixa eu te falar algo. Se Deus quer usar alguém, Ele tira lá de Eucós e vai falar lá com Nínive, meu irmão. Então se Ele quer falar com você através de alguém, Ele toca no coração dessa pessoa. Se Ele tira de Eucós e leva a pessoa para profetizar sobre Nínive, Ele pode tirar de qualquer lugar e te ligar e te buscar e ir até você. Vai para o secreto. Quem está entendendo diz amém. É um tempo de maturidade espiritual, gente. É tempo de criar raízes em Deus. Porque se a gente não criar raízes de Deus, nós não vamos suportar os frutos de Deus na nossa vida. Porque uma árvore não consegue se manter de pé com frutos abundantes se ela não tiver raízes. Então se eu quero frutificar, e esse é o chamado de Jesus para todo aquele que é discípulo, quem é meu discípulo frutifica muito, nós precisamos nos amadurecer na nossa caminhada espiritual. E aí entra então a cidade de Nínive. Deixa eu acelerar aqui para a gente poder trazer as aplicações. Como eu disse, a cidade de Nínive, a gente já ouviu falar sobre a cidade de Nínive quando Jonas profetizou. Lembra de Jonas? Foi antes de Naum. Ele profetizou para Nínive: Nínive será submetida em 40 dias. O povo se arrependeu. Jonas ficou até indignado o povo ter se arrependido. Mas ali passa-se alguns anos e Nínive se perde novamente. Nínive era uma cidade, gente, tão opulenta, tão grandiosa, que as muralhas, segundo historiadores, chegavam a 30 metros de altura. Quanto de altura de pé direito deve ter aqui? O quê? Uns 6 a 8 metros? 8 metros. Agora imagina 30 metros de uma muralha, aquelas pedras de Israel. E não é só um muro assim, magrinho, igual aqui. Magrinho é ótimo, né? Mas eram muralhas que passavam às vezes 3 carros de guerra um do lado do outro. Olha a fortaleza dessa cidade. Uma cidade que tinha em média, segundo historiadores, cerca de 1 milhão de pessoas. Uma cidade que tinha, segundo os historiadores, 1.200 torres de sentinelas. Preste atenção no que Deus vai falar, no que Deus está falando. Uma cidade que a gente olha e você fala: é completamente improvável uma cidade dessa ruir. Uma cidade que era perversa, maldosa, cruel, sanguinária. Ela matava, mas ela não só matava como guerra, ela matava com atos de crueldade, de rasgar as pessoas, de pendurar as pessoas, cabeças da rua, com atos de crueldade. Todo mundo da época, imagina o Eucós, a cidadezinha, temia a Nínive. E Nínive, como capital da Síria, foi uma grande agente para trazer destruição sobre o povo de Israel. Por isso que Jonas fugiu ao invés de ir lá pregar arrependimento.
Porque muitos historiadores dizem que talvez a Nínive, a Síria, tinha até mesmo matado pessoas da família de Jonas. Então Jonas não queria que aquele povo recebesse perdão de Deus, queria que aquele povo recebesse o juízo de Deus, porque era um povo cruel, gente. Imagina alguém que pega o seu filho, pega o seu pai, pega a sua mãe, um povo que vem de outra cidade, vem cá, e corta no meio, pendura na praça, vai lá e prega do amor de Deus para essa pessoa. Essa era a Nínive. Essa era a Nínive. Uma estrutura, um poderio militar estrondoso, uma estrutura física estrondosa, uma maldade terrível, idolatria, feitiçaria. Era um antro de perversidade. Aí Naum vem com uma palavra de Deus dizendo: Nínive será completamente destruída. Esse Naum é corajoso, né? Lá do vilarejo, do kibutz, com poucas pessoas, se levantar e falar: está vendo essas muralhas, tudo vai acabar tudo. Olha que homem corajoso, audacioso. A sentença é justamente contra essa cidade que fez tanto mal para o povo de Deus e para as nações. Nínive vai ser destruída por causa da sua maldade. E se você ler a história, no ano 612 a.C., conforme Deus falou, aconteceu. Toda essa estrutura que eu te falei aqui ruiu, deixou de existir. Deus jogou por terra toda Nínive. Toda Nínive. Isso me trouxe muito temor no coração, porque não tem estruturas desalinhadas que não serão abatidas. Não tem. Você está achando que está bombadão, fortão, que vai pegar todo mundo, que não vai acontecer. Não tem estruturas desalinhadas que não serão abatidas. E deixa eu te falar, pode ficar tranquilo. Quando Deus abate, ou quando Deus às vezes manifesta o seu juízo, Ele já manifestou a misericórdia a tempo. Porque ninguém será indesculpável diante de Deus. Ninguém será indesculpável. Não sabia. Não, sabia sim. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém será indesculpável diante de Deus. Nínive é a prova disso. Lá Jonas foi lá correndo, pregou, falando: Nínive se arrepende, a cidade se arrependeu até o rei, mas não permaneceu no arrependimento. Foi o que a Lu ministrou ontem. Porque não basta apenas você se arrepender, você precisa permanecer no arrependimento. Porque tem gente que às vezes se arrepende, que na verdade não é arrependimento, é um remorso. Você tem ali uma contrição, mas você passa um tempo, você chora: por que eu fiz isso? Aí volta para a escola, volta para a faculdade, volta para o ambiente de trabalho, com as mesmas conversas profanas, fiadas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas práticas negociais, com a mesma vida. Aí você fala: eu não sei por que aconteceu. Porque no tempo em que teve a oportunidade, não se alinhou. Gente, entende, não tem empresa grande demais, não tem império grande demais que está desalinhado, que não possa ser abatido. Aí a gente olha os atributos de Deus. Deixa eu ver se eu passei certo. Olha os atributos de Deus, vamos lá. Os atributos de Deus, aqui tem pelo menos 7 verdades de Deus que a gente precisa trazer na nossa mente, justamente, ou vai trazer confronto. Eu não sei o que está gerando no seu coração, porque essa palavra, gente, você pode ter certeza que antes de falar o coração do povo, até postei isso, fala o coração do pregador. Eu não sei se vai trazer confronto ou conforto, mas todos os dois é maravilha de Deus, né? É cuidado de Deus com a nossa história. Então você vai ver ali pelo menos 7 grandes verdades sobre Deus, os atributos confrontadores e confortadores de Deus. O primeiro texto diz que o Senhor é Deus zeloso. Vamos dizer comigo: Deus é zeloso. 1, 2, 3, como um coral muito lindo. Vamos lá, 1, 2, 3 e Deus é zeloso. Zelo é cuidar de algo. Cuidado, olha que lindo, esse conforta. Deus, o zelo é você ter uma consideração por alguém, é você ter uma grande afeição. Olha Deus falando comigo e com você. Ter zelo é você ter uma grande afeição por alguém que você ama, é você querer estar presente da pessoa que é querida no seu coração.
Quando uma pessoa é zelosa, ela se preocupa não apenas em estar presente, ela se preocupa em cuidar, ou somente dar atenção, mas ela também se preocupa em estender a mão. O que eu quero dizer? Que zelo é muito mais do que uma afeição emocional, ele é um cuidado prático. E olha que lindo que Deus nos revela acerca do seu povo, de que Deus, ele é zeloso, Deus zela pela sua vida. Deus é zeloso para com o povo de Israel, e viu com que esse povo estava sofrendo de forma injusta, e interviu com a sua justiça sobre esse povo. Então Deus, ele manifesta zelo, cuidado, amor, um aspecto de ciúme num ponto positivo pelo seu povo, e então ele abate os seus inimigos. Quando eu entendo que Deus, ele é zeloso, isso deve encher o meu coração de percepção de que Deus, ele me ama, apesar de quem eu sou, apesar daquilo que eu faço. O seu amor por mim é nobre. E ver que o zelo de Deus fez com que ele destruísse uma nação que prejudicou Israel, a gente aprende que saber que Deus é zeloso é saber que o nosso Deus nos protege. É como eu zelo, por exemplo, da Helena. Estou zelando pela minha filha, ou seja, é um cuidado, é um zelo. Esses dias, eu não sei se eu falei aqui na igreja, lá da natação, falei. A Helena estava fazendo a aulinha de natação, e aí eu estava sentado lá na cadeira lá, vendo lá ela fazendo a aulinha dela. Aí de repente a tia que vai fazendo a natação, excelente profissional, levou o coleguinha, são vários coleguinhas, né? Levou um coleguinha para uma ponta, e a Helena, menina, né? Não para um minuto, ela estava voltando, ainda não estava com tanta habilidade. E de repente eu sentado ali olhando, Helena, segura aí minha filha, pelo amor de Deus. Helena, fica quietinha, menino, fica quietinho. Talvez só filho de pastor que não, né? E pulando. Aí de repente a Helena, naquele pula, a tia estava lá na outra ponta da piscina, e a Helena aqui com os outros coleguinhas, ela escorrega e solta, e só dá as perninhas para o alto assim, começa. Gente, eu não vi fazendo o que eu fiz. Quando eu abri o olho, eu estava indo para a reunião da igreja, de tênis, todo arrumado. Eu estou falando sério, eu não vi, eu estava dentro da piscina assim, ó, só vi a Helena assim, ó. Eu dentro da piscina com a Helena na mão, olhando para o rosto dela assim, ó. Tá tudo bem, minha filha? Tudo bem. Aí quando eu olhei de volta, aí que eu falei, mas onde eu estou? Aí eu estava dentro da piscina, os pais tudo assim, a professora querendo me matar. Você achou que eu ia lá socorrer essa menina? Eu estava longe, eu nem... E eu falei, ó, pessoal, cadê seu celular? Eu falei, não sei. Gente, e quem me conhece, estava eu e a Lu é sanguínea, eu sou fleumático, isso faz diferença demais. Eu sou a pessoa, o fleumático é aquele que se analisa, não dá tempo, não, vai tranquilo, está pegando fogo, entendeu? Extintor. O sanguíneo já é aquele cara igual o Pedro, deixa eu andar sobre as águas, não é o meu perfil é fleumático. Então, mas o zelo, o cuidado, é um negócio tão avassalador que quando eu vejo, já está lá dentro da piscina. E aí eu saí todo molhado de tênis, assim, todo envergonhado. E eu até falei, eu fiquei com tanta vergonha, gente, que eu olhei assim pro lado, sentei. Aí a tia ainda me deu um sabão lá, ainda passou na mão. Não sei o quê. Eu falei, amor, fica o restinho aí. Até chorei. Eu falei, meu Deus. Mas Deus falou tanto comigo. Se eu sendo mau, um pecador, um pai que é falho, um amor que é entremeado ali, não de um amor pleno como Deus, eu fiz algo por cuidado e zelo de uma forma tão rápida, tão pronta para socorrer a minha filha, para não vê-la em apuros, para não vê-la sofrendo. Imagina Deus para comigo e com você. Se nós como pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos,
quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará do seu Espírito, não nos dará as boas coisas, não cuidará de nós. O que isso tem a ver? Talvez você entrou aqui e está vivendo um momento de aflição, você está como Helena lá, batendo os pés e as mãos, desesperado, falando: Senhor, que o Senhor não está vendo. Não, você pode descansar o seu coração, você serve a um Deus que é zeloso. No tempo certo Ele vai te socorrer, porque as águas não te submergirão, o fogo não te queimará, porque o Senhor é o Deus que zela e cuida da sua vida. E Deus tem um zelo tão nobre, tão cuidadoso por nós, que Ele foi capaz de deixar o céu se vestir de carne e morrer por nós, para demonstrar o seu amor para conosco. Você pode exaltar a Deus, você pode aplaudir a Jesus, você pode agradecer ao Senhor por esse zelo, por esse cuidado dEle. Descanse o seu coração. Diga para quem está do seu lado: descanse o seu coração. Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Ainda que você passe por vale das sombras da morte, não tema mal algum, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vê, e o Deus que vê é o Deus que intervém, é o Deus que estende a mão, é o Deus que manifesta juízo, é o Deus que peleja pelo seu povo. O nosso Deus, Ele é Deus zeloso. O texto diz que o nosso Deus é um Deus vingador, ou seja, Ele vinga, Ele é um vingador contra a injustiça, Ele é um vingador contra a maldade. Quem já viu aquele filme Os Vingadores? Já viu? Que não é pecado não, gente, pode levantar a mão. Os Vingadores é os super-heróis do bem, não é isso? Eu vi há muitos anos atrás, que eu lembro que eu até, para pregar para os adolescentes uma vez, tem uns... Deixa essa para lá, né? Esquece esse tempo. Pô, joga na mesa, né, pastor? Joga na mesa. Eu lembro na época desse filme, até vesti de Capitão América para pregar para os adolescentes, né? A Thay dava lá para... Você estava, eu vi, né? Deus me livre. Confessai os vossos pecados e sereis curados. Louvado seja Deus. Então eu vesti de Capitão América, entrei lá naquela época dos Vingadores e preguei lá. Nem lembro que eu peguei. Acho que os meninos também esqueceram. Mas enfim, é uma comunidade lá, os super-heróis do bem, que se reúnem para poder vingar contra o mal, contra a maldade, para que os camaradas lá, que eu já esqueci, do mal não destrua a humanidade, não é isso? Os homens, é isso? É os vingadores. Então esse Deus como um Deus zeloso e vingador é justamente essa manifestação desse zelo de Deus contra a injustiça. Então uma pessoa que ouve sobre um atributo confrontador como esse, que Deus é vingador, ele só se assusta se ele não estiver alinhado com Deus. Agora, se a gente está alinhado com Deus, isso enche a gente de esperança. Porque as pessoas podem me criticar, as pessoas podem me perseguir, as pessoas podem me caluniar, mas se eu estou andando de fato com Deus, honrando a palavra com Deus, não preciso tomar essa causa para mim, porque o Senhor é o Deus que peleja por nós, Ele é o justo juiz, e é Ele que pelejará por mim e por você. Então o nosso Deus, diga comigo, Deus é zeloso. Diga comigo, Deus é vingador. Diga comigo, Deus é paciente. Olha lá, o Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Passa aí, produção, passa aí, ajuda o pastor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Aqui está falando da ira de Deus. Em algumas versões está aí que Deus é tardio em irar-se, ou seja, o nosso Deus é o Deus de ira. Ele ira contra o que, gente? Contra o pecado. Há uma ira de Deus contra o pecado, é uma indignação divina contra o mal. É um Deus que, a ira de Deus é como se fosse a santidade de Deus posta em ação contra o mal. A ira de Deus, ela é diferente da ira do homem. Quando a gente fala, não estou irado, a gente pensa na ira humana. A ira humana é uma raiva emocional, descontrolada, é uma raiva explosiva, é uma raiva injusta, é uma raiva apenas presencial. Agora não, a ira de Deus, ela não é essa raiva emocional, ela de fato, ela é coerente, ela é eterna naquilo que se manifesta, não só pelo momento. E aí por que Deus ele é muito paciente? Porque de Jonas
Eu estou caminhando para o encerramento, presta atenção. De Jonas até Naum são cerca de 150 anos. Ou seja, Jonas prega arrependimento, o povo se arrepende, mas o povo não continua no arrependimento. Deus vai esperando, Deus vai dando chance, Deus vai dando chance, Deus vai dando chance, e passa ano, e passa 2 anos que você está ouvindo a mesma coisa na igreja, passa 3 anos que você vai ouvindo, passa 3 anos e 1 mês. Deus, Ele é paciente. Mas deixa eu te falar uma coisa, diga comigo assim, ó. Diga comigo, a ira de Deus é paciente, mas não é inexistente. Vamos dizer juntos? A ira de Deus é paciente, mas não é inexistente. O dia do Senhor virá. E que dia vai ser esse, hein, gente? Quem sabe aí? Que dia que vai ser o dia do Senhor? O dia do Senhor pode ser para mim e para você a qualquer momento. A gente não sabe quantos segundos, minutos, horas, dias de vida que a gente tem. E o dia do Senhor pode ser para toda a humanidade a qualquer momento, porque os sinais do fim estão acelerados. Então hoje Deus está nos fazendo aqui com muita paciência até hoje estarmos vivos. Isso é graça de Deus. Por isso que eu falei que os atributos de Deus que nos confrontam, na verdade é uma oportunidade, é uma manifestação do amor de Deus, mas é um grito de Deus falando: olha, o Senhor é muito paciente, então o tempo de se alinhar com Ele é agora. Que áreas da sua vida, que áreas da minha vida nós precisamos alinhar com Deus? Pense aí, pense. Gente, sermão não vale nada, pregação não vale nada, ouvir um sermão não vale nada se a gente não decidir algo sobre aquilo que a gente ouve. Eu falei isso ontem no final da cruzada. O que eu ouço não muda a minha história. O que muda a minha história é o que eu faço com aquilo que eu ouço. Essas são as decisões que eu tomo a partir das verdades que eu aprendo. Que áreas da nossa vida precisam ser alinhadas? Será que eu preciso entregar a minha vida a Jesus? Hoje é o dia, não é amanhã não. Teve uma jovem que morreu agora recente, a avó estava me falando, né? Estava vindo lá para Piracanjuba, de moto, um acidente indo para o trabalho. Quantos anos? 30 anos, indo para o trabalho, gente. A gente vai para o trabalho todos os dias. Então, hoje ainda a gente tem uma oportunidade de se alinhar. Depois que a vida findar nessa terra, a eternidade é uma realidade inalterável. Não tem como mudar depois. Então, que áreas da nossa vida nós precisamos alinhar com Deus? É nas palavras, é no casamento, é na conduta, é nos olhos, são nos pensamentos, é numa entrega da vida para Jesus, é voltar para os caminhos do Senhor, é se posicionar no chamado de Deus. Que área? Diga comigo, Deus é zeloso. Diga comigo, Deus é vingador. Diga comigo, Deus é paciente em sua ira. Diga comigo, Deus é todo poderoso. Esse nos conforta. O Senhor é todo poderoso. Ele é o Deus, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso, porque Nínive pode ter a estrutura que tiver, se vier uma palavra, uma sentença de Deus, acabou. Nada pode suportar uma palavra. Nada pode suportar a voz de Deus. A voz de Deus quebra os cedros do Líbano. A voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. Ela despede chamas de fogo. A voz de Deus quebra corações de Saulo e levanta um missionário para se render à vontade de Deus. A voz de Deus abre o mar. A voz de Deus faz com aquilo que não existe passe a existir. É o ex nihilo. Haja luz. Voz de Deus, houve luz. Haja separação de águas e água. Houve separação entre águas e águas. E eu quero te dar uma boa notícia. A voz de Deus está ecoando aqui nesse ambiente nessa noite, através da palavra de Deus poderosa. Essa voz está ecoando no meu e no seu coração, porque hoje é noite de transformação, é noite de mudança, é noite do derramar do Espírito Santo de Deus.
Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Queridos, deixa eu te falar, sabia quantas vezes existem mais de 4, na verdade existem centenas e centenas de vezes na Bíblia que diz a palavra: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Sabe para falar o quê? Que nós servimos a um Deus que é vivo e a um Deus que fala, um Deus que é vivo e a um Deus que fala. E hoje Deus está dando direções para vidas, Deus está falando a corações, e Deus está nos chamando para alinhar a sua voz. Ministério de louvor pode subir aqui, por gentileza. Espírito de Deus, nós estamos diante de um Deus que é onipotente. Isso enche de conforto o coração de quem anda na presença, e enche de confronto de quem está desalinhado de Deus. Saber que Deus é todo poderoso é saber que você pode estar passando um momento conjugal terrível, desafiador, em que você fala: não tem jeito. E a minha pergunta para você é: não tem jeito para quem? Não tem jeito para quem? Porque para o Deus que nós servimos não há nada impossível. Para o Deus que nós servimos não existe nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Na verdade, o Deus que nós servimos, eu quero te dar uma notícia: a palavra impossível não tem no seu dicionário, porque tudo é possível ao que crê. O Deus que nós servimos é todo poderoso. Ele abre portas, Ele realiza sonho, Thay. Não importa, Deus prometeu, Ele realiza, Ele dá o recurso, Ele faz acontecer, porque não depende da força do nosso braço. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todos sempre. Ele é o Deus que quebra as fortalezas, que derruba as muralhas de Jericó, mas faz a tua palavra acontecer. Eu sinto Deus nessa casa, eu sinto Deus falando a corações. Eu quero dizer mais. Lázaro, canta o finalzinho daquela canção que quebra as correntes. Que eu sinto Deus quebrando correntes, eu sinto Deus quebrando situações improváveis. Mares vermelhos vão se abrir nessa noite. Sim, sim, nuvens vão brotar em lugares improváveis nessa noite. Tem 3 anos e 6 meses que não aparece uma nuvem aqui. Vai aparecer, porque a voz do Senhor, ela comanda todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, hoje é noite de restauração. Tem gente que está pensando assim: para minha vida não tem mais jeito. A promessa de Deus para a minha vida, tem gente falando: não vai acontecer, olha o que eu já fiz. Mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus paciente, e Deus está falando: hoje é a noite de uma nova chance. Eu estou te dando uma nova chance, e vou fazer e vou zelar pela minha palavra para com a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Lázaro, sabe que canção que eu estou falando? Sabe que canção que eu estou falando? Se você souber, ou qualquer uma aí que eu acho que foi a última que você cantou aqui, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu tinha mais coisas aqui para ministrar, mas eu preciso ministrar isso que Deus está colocando aqui no meu coração para esse momento, porque há um derramar, há um quebrar de correntes de Deus, há uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele é todo poderoso, mas não é para você ter apenas um conhecimento conceitual na sua mente. Entendi, Jesus, oh, glória a Jesus, maravilhoso seja o Senhor. Ele está dizendo que Ele é todo poderoso, e está abrindo essa oportunidade aqui, porque você está ouvindo o poder de Deus só pelos seus ouvidos, mas Deus vai fazer você receber nessa noite do poder dEle. Deus está levantando uma geração que não ouve falar do poder, mas que carrega o poder e a presença. Deus vai levantar nesses ambientes, nesse culto, não apenas aquilo que Deus já fez, mas o Deus que ainda faz. Você não vai ouvir apenas um Deus que curou no passado, mas você já vai sentir hoje um Deus que cura no presente. Você vai ver um Deus que liberta, não só no passado, mas um Deus que liberta no presente. Oh, meu irmão, tire os olhos
casa agora de pessoas e coloca os seus olhos em Deus. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Jesus é a tua palavra. Sobre a tua palavra nós declaramos nesse ambiente: manifesta o teu poder, manifesta o teu poder agora. Vai, meu Deus, movendo nessa casa, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Jesus maravilhoso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Espírito de Deus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero convidar você a adorar Jesus. Adore por um instante. Esqueça de tudo que possa roubar a tua atenção agora e comece a adorar. Comece a adorar Jesus, comece a cantar, comece a clamar: Jesus, manifesta poder. Se está enfermo, pode orar aí, dizendo: Jesus, toque em mim com o teu poder. Jesus, tu és maravilhoso. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Tu és todo poderoso. Tu és Deus que transforma vidas. Tu és Deus que transforma corações. Espírito Santo de Deus, ontem na cruzada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Isso é assim lá. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torno o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, Entendo o que você está cantando, vamos lá. faz de ossos soldado, para o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Deus pode e Deus faz. Deus pode e vai fazer. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. O poder de Deus que nós vimos aqui, que destruiu as fortalezas de Nínive, não ficou nas páginas da história, continua se manifestando hoje, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Ontem na Cidade Divina, inclusive parece que tem uma família que veio de lá para assistir o culto aqui hoje. Está aí? Tem a família que veio lá? Está por aí, né? Uma família que veio lá de Divina para poder. Ontem nós tivemos cerca de 50 pessoas que declararam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode celebrar Jesus? 50 pessoas, 50 ou 52, se me falha a memória, pessoas que declararam Jesus como seu Salvador. E ontem, no momento de oração, nós vamos orar ao Senhor aqui, um momento de oração, e um dos momentos de oração, conforme Deus já tinha prometido, a gente ia estar lá fazendo a oração no mover do culto. Uma pessoa, uma mulher que estava cega 100% de um dos olhos, do olho direito, já tinha dado entrada, já tinha o diagnóstico na mão, dado entrada lá na fila de deficientes visuais, lá da unidade, já estava lá cega 100% de um olho. Já sabe, né? Jesus fez o milagre, ela passou a enxergar 100%, caiu de joelho na praça pública, caiu de joelho completamente. Quando você pode celebrar esse Jesus, completamente curada, porque o Jesus que nós servimos é todo poderoso. Ela falou: estou voltando a ver, eu estou vendo. Caiu de joelhos, saltitante, alegre, exultante na presença. O culto já tinha até acabado. O culto já tinha até acabado, o mover de Deus acontecendo naquela cidade, naquela praça.
Então o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Não é só ali nos textos bíblicos não. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Vai lá procurar Israel. Tem uma equipe aqui que já foi lá em Israel. Vai lá, chega lá. Cadê o túmulo? Você vai ver de Davi. Aqui é o túmulo de Abraão. Aqui é o túmulo de fulano, né? Aí você vai lá no jardim, e você chega lá no jardim, e você vai ver que lá a tumba está aberta, e você entra, ele não está mais ali, na placa está escrito He's not here, ele não está aqui, porque ele ressuscitou, e vivo está para todo sempre, e ele está aqui nessa noite, através do Espírito Santo, movendo, curando, batizando, renovando, libertando e salvando vidas. Receba do poder de Deus, receba do poder de Deus, pra cá, Espírito Santo de Deus. Tem gente que vai ser curada nessa noite, tem gente que vai ser liberta nessa noite. Jesus vai libertar pessoas de vícios, Jesus vai trazer salvação. E eu quero fazer esse convite rápido para a gente poder encerrar essa noite debaixo da palavra de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente, porque Ele marcou no céu uma agenda com você hoje. Vem aqui na frente, sai do seu lugar, diga: licença, eu estou vindo, pode vir, isso, tem mais gente, a igreja adora, igreja, se prepara para o ambiente de salvação, se prepare para o ambiente de cura, se prepare, não fique como espectador, não seja um espectador, seja um adorador, Espírito de Deus, sabe o poder grande eu sou. Pode ir, Jesus está falando contigo. Sai do seu lugar, pode vir que tem mais gente. Jesus marcou um encontro com você. Vem. Não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus, relacionamento. É hoje o dia que Ele marcou. Sai, pode vir, vem. Existe o Jesus que está chamando. Aleluia. A igreja adore. Poderoso, grande. Pode vir, temos 2 pessoas aqui. Tem mais gente, Jesus. Oh, aleluia. É tempo de se aliar com o Deus Santo, com o Deus zeloso, com o Deus vingador, com o Deus todo-poderoso, com o Deus único. Ministério de intercessão, vem aqui à frente. Ministério de intercessão, vem aqui à frente. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Nesse último minuto aqui, eu quero convidar o Ministério de intercessão para vir à frente. Pode vir, se você, talvez você não entendeu ao convite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, eu estou te chamando para ser membro de igreja. Eu estou falando de placa de igreja, de denominação, nem de religião. Eu estou falando daquele que tem poder para te dar vida e vida em abundância, aquele que tem vida e vida eterna para você. Então Deus está falando comigo aqui, ó. Tem adolescente que precisa tomar decisão hoje. Tem adolescente, oh glória, já chegou. Tem mais. Oh Jesus, tu és lindo. Jesus vai alinhar adolescente. Sabe, Thay, como Jesus te pegou na sua adolescência. Tem adolescente que vai ter um encontro hoje com Ele, e daqui um dia vai estar aqui sendo profeta para essa geração. É Jesus. Cadeias vão ser quebradas. Todos vão orando. Que possa existir diante da presença. O grande eu sou. É Jesus. Ele é Deus
Deixa Jesus te renovar. Não fica espectador, não. Jesus está fazendo libertação aqui na frente. E vai trazer renovo aí, ó. Renovo, 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 renovo. Receba do renovo, receba do renovo, receba do renovo. Tem confronto e tem conforto. Tem confronto e tem renovo. Jesus, essa noite é noite de confronto, mas de conforto. É noite de alinhamento e de renovo. É, Jesus. Não há outro poderoso, grande eu sou. Grande. Espírito Santo, Espírito Santo, enquanto estamos intercedendo por essas pessoas que estão se rendendo a Jesus, eu quero convidar a Lu para vir aqui à frente fazer essa oração final pela igreja. Eu quero convidar você que está enfermo aí, pode colocar as mãos sobre a sua enfermidade agora, no nome de Jesus. Eu não trouxe nada. Jesus tocando sobre aí, ó, a sua vida. Apenas uma fome, Espírito Santo, você vai sentir o teu corpo recebendo o poder dos céus. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede de ti. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Hoje, eu não trouxe nada pra hoje, Senhor, hoje, enquanto eu estava lá em casa à tarde, o Senhor me falou assim: a próxima vez que você pegar o microfone e você orar, você vai falar sobre isso que eu estou ministrando no seu coração. Eu recebi um dom de cura sobre a minha vida. Só que eu estou aprendendo a exercitá-lo, porque isso exige fé. Eu estava orando na minha casa um dia no ano passado e eu fui tomada pelo Espírito Santo. E eu comecei a orar pedindo: Senhor, eu quero orar e paralíticos serem curados. Eu quero orar e cegos verem. Eu quero orar e eu quero ver as pessoas vomitando câncer. E eu sou médica. Eu não estou falando de nódulozinho não, Senhor. Eu estou falando de câncer que para a medicina é improvável. Eu quero exame de antes e depois. Senhor, se for para o Senhor me usar, que seja assim. Mas eu não tenho fé. Nesse mesmo dia à noite eu fui para Ipatinga com o Bruno para orar. E uma mulher que nunca me viu na vida, uma líder dessa igreja, o Bruno do meu lado, no final do culto, no final da oração, ela bateu no meu coração e falou assim: o Espírito Santo de Deus te diz: filha, você está me pedindo para paralítico andar, não tá? Você está me pedindo para paralítico andar, não tá? Então se prepare, porque os seus olhos verão paralítico andar. E aí eu comecei a gerar esse dor no meu coração. E todos os dias eu oro e falo assim: Senhor, eu não tenho fé. Como eu vou orar e o paralítico vai andar? E o Senhor tem ministrado no meu coração. E hoje Ele me falou, hoje à tarde Ele me falou: ore por cura e fale para o meu povo que o poder não é de você, é dele. E aqueles que têm fé, receberão a cura. O meu poder se manifestará nos corações preparados. Baixou e querer andarás. Então eu quero orar por você que está doente, você que tem uma enfermidade, você que tem uma doença que é incurável, você que tem aquela pessoa que está com dor, depressiva, a você que tem pressão alta, diabetes, as doenças crônicas. Eu quero orar por você. Eu não posso nada, eu sou pequena, diante de mim não tem poder, mas o Senhor que opera em mim, esse faz milagres. Então eu quero orar para você que tem enfermidade. Coloca a sua mão sobre a sua enfermidade. Na baixo e queremas. Você tem fé para isso, igreja?
porque eu estou exercitando a minha, porque eu tenho aprendido que aquele que se move em mim, através de mim, é poderoso. As minhas mãos não podem nada, mas o Senhor tudo pode. E eu quero que você coloque a mão sobre a sua enfermidade. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. E você vai orar junto comigo. E você vai repreender esse mal. Se você não tem fé, você peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Nós vamos orar, e eu creio que pelo poder de Jesus nós vamos ver milagres nessa noite. Sabe por quê? O Senhor não precisa de ambientes, o Senhor não precisa de espaço, Ele precisa de uma pessoa que tem fé. Ele precisa de um servo que tem fé, para que o seu poder se manifeste nele. Se você tem fé para viver o sobrenatural, se você tem fé para confundir a medicina, que você aumente ela nessa noite, e nós vamos viver. Pai, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui em teu nome. Eu quero te agradecer porque o Senhor me fez estudar medicina. O Senhor me fez entender do corpo humano. E eu sei aonde a medicina pode e aonde ela não pode. Eu tenho na minha mente inúmeras doenças que são crônicas. Eu tenho na minha mente doenças que têm prognóstico de morte. Eu tenho na minha mente aquilo que o remédio funciona e aquilo que o remédio não funciona. Eu tenho na minha mente diagnósticos e tratamentos formados. Deus, mas hoje eu quero ultrapassar aquilo que o meu entendimento permite. Hoje eu quero esquecer aquilo que é entendível aos homens e à medicina. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo me ajude a agir no teu poder e pela fé, abaixou e quenamas. E eu quero pedir pelo poder do teu santo nome, com ousadia, com a palavra que o Senhor me deu. Eu também tenho uma enfermidade, e eu oro para que o teu Espírito venha gerar em nós fé, para que nós sejamos curados e curadas. Espírito Santo, vai aumentando a fé, vai aumentando a fé nos corações, vai aumentando a fé. E o Senhor que é poderoso, comece agora a gerar uma cura na baixoi que era na maçore que andarás. Comece a gerar agora uma cura. Comece a gerar cura nas dores. Comece a gerar cura no coração. Comece a gerar cura na mente. Comece a gerar cura, Senhor, nas emoções. Comece a gerar cura nos ossos. Comece a gerar cura nos músculos. Que todo câncer seja curado. Todo câncer seja curado. Todo nódulo seja curado. Todas dores sejam curadas. Que pessoas surdas voltem a escutar. Que a pressão arterial se normalize. Que a glicose se normalize. Que as vistas voltem a enxergar. Que o coração volte a bater. Deus, que os infartos, Senhor, não aconteça. Que as veias sejam desobstruídas. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que ossos sejam restaurados na baixo e na maçora e andarás. Ossos sejam restaurados, dores sejam curadas. Coloque as mãos sobre as suas dores, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Coloque a sua mão aonde está doendo, e que o Senhor opere o milagre sobre a sua vida, pelo poder dEle, para que você saiba que Ele é Deus. Sabe por que Ele vai fazer milagre? Porque Ele quer mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é Deus poderoso, que Ele é Deus fiel, que Ele é o meu Deus de ontem, de hoje e será para todos sempre. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Olha, se você tem doentes enfermos, se você tem família doente, ore, declare cura. O poder de Deus não está restrito a este lugar. Vai lá no hospital regional, gera cura naqueles leitos de UTI, Senhor. Vai nas alas pediátricas, Senhor, em nome de Jesus. Começa a curar as crianças.
estão doentes. Comece a curar as crianças que estão doentes. Crianças que estão entubadas vão ser desentubadas. Crianças que estão doentes, Pai. Quebra o jugo. Quebra o jugo. Você pode declarar isso. Pode orar pelos doentes. Ora na cadeias quebrando. Eu posso ouvir, Pai, este lugar se manifestando cura. Cura sobre este lugar na Baixo e Querá na Maçore. Cura sobre este lugar. Restaura. Aleluia. Eu quero fazer mais um convite nessa noite. Se tem alguém aqui, como o pastor Bruno pregou, Deus é justiça. Não brinque de viver uma vida no pecado. Eu vejo como o Bruno começou a pregação. Tantas pessoas falam de amor. Eu sou bom, eu sou boa, eu faço bem para as pessoas, eu ajudo os que me procuram. Eu não sou uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que o inferno vai estar cheio de pessoas boas, porque quem vai para o céu é quem se santifica. E se você não se santificar, como Nínive, se você não se santificar, se você não se arrepender e permanecer no arrependimento, você vai para o inferno, assim como eu também. Se a gente não se santificar e não se arrepender, nós vamos viver uma vida nessa terra caminhando para o inferno. Da mesma proporção que Deus é bom, que Deus é amor, Deus é santo e Deus é justiça. E Ele é vingador na sua justiça. E eu quero te dar, o Espírito Santo que age através das nossas vidas, quer te dar nessa noite uma chance de entregar a sua vida para o Senhor, como seu único e suficiente Salvador, com consciência. Eu queria que os instrumentos abaixassem agora, porque esse não é um momento emocional, esse é um momento do Espírito Santo agir. Eu quero que você tenha consciência, que o Espírito Santo traga consciência em você agora, sobre o céu e o inferno, sobre os atributos que foram pregados aqui, sobre a justiça e sobre a ira de Deus. E se você, escute bem, não tem uma vida alinhada com o Senhor, se eu não tenho uma vida alinhada com o Senhor, nós não teremos a vida eterna. E eu quero te fazer esse convite. A igreja toda fecha os olhos. Há poder nessa palavra que foi ministrada pelo pastor. Se essa palavra foi de encontro ao seu coração, e você hoje fala: sim, Jesus, eu me rendo a Ti, e eu quero me santificar e declarar com tudo que há em mim que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, para eu viver uma nova vida. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão, e nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer se entregar para Jesus, verdadeiramente ter a sua vida transformada? Não deixe que a vergonha ou que as pessoas vão pensar de você atrapalhe este momento. Tem alguém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu sei que tem mais pessoas para isso. Nós queremos orar por você. E você não sabe quando você sair daqui o que vai acontecer com você, assim como eu não sei o que vai acontecer comigo. Se você está desviado dos caminhos do Senhor e hoje você quer se reconciliar com o Senhor, essa é a chance que o Senhor está te dando. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem mais alguém que está
fora dos caminhos do Senhor. Se você não está cumprindo princípios e santificando, você está fora dos caminhos do Senhor. Se tem alguém que quer retornar para uma vida de intimidade com o Senhor nessa noite, se tiver, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar no final. E o pastor vai impetrar a bênção. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Senhor misericórdia sobre a sua vida, assim como eu peço todos os dias. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, esse sim nós fazemos. E a única forma de nós nos aperfeiçoarmos é buscando a Ele todos os dias, enfrentando os nossos medos, sendo moldados pela Tua palavra. Saia daqui com esses atributos no seu coração e na sua mente, para que você possa viver os frutos do que isso vai gerar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelas vidas que estão aqui se rendendo ao Senhor nessa noite, se entregando ao Senhor, reconhecendo ao Senhor e dizendo sim para tudo aquilo que uma vida no Senhor nos requer e nos dá direito. Eu te agradeço pelas vidas que estão retornando para os teus caminhos. Muito obrigada porque o teu Espírito Santo está agindo nelas e está falando com elas que muito mais vale um dia na tua presença do que milhares e milhares fora dela. Muito obrigada pela tua palavra que é rema. Muito obrigada pela tua palavra que é viva. Muito obrigada pela tua palavra que é poderosa e que foi ministrada nessa noite. Espírito Santo, que os frutos dessa palavra sejam visíveis, sejam perceptíveis à nossa vida a partir deste minuto. Que nós venhamos viver, Espírito Santo, que você aumente a nossa consciência do seu amor, da sua santidade, da sua bondade, mas também da sua justiça, da sua ira e de tudo aquilo que é o Senhor em nós. Que os seus atributos sejam revelados para o nosso coração e que o teu Espírito nos ajude a aplicá-los na nossa vida, para que nós possamos viver uma vida rendida em santidade ao Senhor. Eu te agradeço por essa igreja, te agradeço por cada vida que está aqui buscando mais de ti, e te peço que essa palavra venha ecoar e venha transbordar através de nós. Muito obrigada pelo teu agir, muito obrigada pelas curas que foram geradas, muito obrigada pelo seu poder, e que teu Espírito Santo nos ajude a ter uma vida de comunhão contigo, alinhado a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Guarde as nossas famílias, guarde a nossa casa, guarde o nosso trabalho, e que nós venhamos descansar sabendo que o Senhor é poderoso. Nos dê uma semana abençoada de milagres, de libertação. Nos livra dos acidentes, incidentes de trânsito dentro das nossas casas. Nos livra do homem perverso. Nos livra, Deus, da língua mentirosa. Nos esconde daquilo que não é do Senhor. Que as portas que forem do Senhor se abram, mas as que não forem, que se fechem diante dos nossos olhos. Que nós venhamos saber que o Senhor é o Deus do sim e o Deus do não, e que nada foge do teu controle. Eu entrego essa semana nas tuas mãos e te peço, fica conosco, Espírito Santo, bem juntinho de nós, para que nós possamos fazer tudo o que o Senhor tem, para a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para sempre. Juntos dizemos amém. Tenha uma semana extraordinária. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. A cantina está ali para você ter um momento de comunhão. Você que entregou a vida para Jesus, os voluntários vão pegar o seu nome para orar por você. Deus te abençoe.